Fala pessoal, aqui é o enfermeiro Laurindo e quero convidar você a conhecer a nossa série de entrevistas que se inicia agora. Estamos aqui para a nossa primeira entrevista da nossa série, contando aí com a nossa convidada Roberta Lopes, ela que é fonoaudióloga. Gostaria de agradecer, Roberta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria de pedir para que você se apresente sobre a sua formação e sobre a sua experiência na área de saúde do trabalho. Olá, o prazer é meu de estar aqui. E eu sou formada aí, né, como fonoaudióloga já há mais de 20 anos, né, vou falar assim. Mas com a parte de audição mesmo eu vim mexer depois de 2007, né, mas tem uns mais de 12 anos que a gente trabalha especificamente com a parte auditiva mesmo, fazendo os exames audiométricos e acompanhando de pertinho, né, trabalho numa medicina do trabalho e acompanhando a saúde do trabalhador. E tem desenvolvido em algumas empresas o trabalho do PCA, que é um programa de controle auditivo, né, para a gente poder ver como é que está sendo essa audição interna mesmo, né, do trabalhador, e se está tendo perda ocupacional ou não. Então estou me especializando cada vez mais nessa área, que tem sido assim, primordial, né? Tenho visto a importância mesmo da questão do cuidado com a audição. A nossa entrevista hoje a gente vai falar mais sobre a saúde auditiva, né? Então eu trouxe algumas perguntas, né, que são dúvidas minhas, e eu acredito que vai ser dúvidas de pessoas que vai estar assistindo a gente aqui, que estão assistindo a gente aqui. E uma das dúvidas que eu tenho, que eu gostaria de fazer, iniciar essas perguntas, é sobre qual a importância da saúde auditiva, a importância da saúde dos nossos ouvidos. A audição ela é primordial, né? Primeiro para a interação social das pessoas, né? Para a linguagem. Eu falo que o bebê, a gente costuma... Como que a criança fala? O primeiro ano de vida dela o que ela está escutando é primordial, porque o que ela escuta, ela passa a repetir. Então, assim que processa o processo da nossa fala. Então, é primordial para as conversas, né? Para a interação do ser humano. Eu creio aí que tem uns 90% mesmo da gente se preocupar, né, com tudo que a gente está vivendo ali, os sons que a gente está do ambiente, né, os sons que a gente está ouvindo em volta. Então ali sons da natureza, do carro, de tantas coisas. Então é primordial para a linguagem, comunicação, né, isso é essencial. A questão da audição, a gente não para pensar o quanto ela é importante. Só quando a gente começa a perder que a gente entende, né? Exatamente. Quando a gente começa a ter algum problema auditivo, aí a gente, né, acaba se atentando. Opa, né, eu preciso procurar ajuda, né? Sim. E falando sobre essa importância, né, quais são os principais riscos e doenças relacionados à saúde auditiva que nós temos? Então, nós temos aí... principal, né, começo de perda de audição leve, principalmente para trabalhadores que trabalham em lugares muito ruidosos, né, que tem que fazer os usos dos EPIs. Eles podem estar começando a ter algumas perdas auditivas leves e várias coisas, como aumento de zumbido, é uma das coisas aí que a gente percebe que pode estar também tendo uma perda de audição. Algumas questões relacionadas a pessoa fala labirintite, né? Mas assim, questão do equilíbrio, controle de equilíbrio. Eu até estava estudando algumas coisas agora sobre a junção do excesso do ruído e pessoas que trabalham com a área do químico, por exemplo. Então, a junção do químico e do ruído, uma das principais causas de alteração em equilíbrio. E a parte que controla a parte de equilíbrio nossa está dentro do ouvido, né? Está no labirinto ali, né? Quando os cristais começam a se movimentar, então ali a gente vai ter uma dificuldade também auditiva junto com o equilíbrio. Então são várias coisas aí. O estresse, né? Muito excesso de barulho ali. A pessoa começa a ter uma perdazinha, então ela começa a ter um zumbido, um tinido, que causa uma irritação, uma irritabilidade exacerbada, ansiedade. Tem bastante coisa aí que vai causando. E às vezes a gente não percebe. A gente começa só a ter os sintomas. Por exemplo, eu tô super irritado, né? E às vezes você tá irritado por causa
quantidade de som em excesso que você está ouvindo, né? Ou a questão do zumbido mesmo, eu tô com um zumbido em excesso, não sei porquê. E às vezes já é um sinal que tem alguma coisa errada, que tem uma perda ali acontecendo e a gente não foi observar, não foi tratar. Você só percebe às vezes que tá tendo alguma perda auditiva quando alguém fala, né? Você tá ouvindo o som da TV muito alto, né? Ou a gente começa a falar muito alto, gritar, porque você passa a não ouvir muito bem, então você não tem um retorno, que a gente chama. E aí você começa a elevar o tom de voz, você nem tá percebendo que você tá elevando o tom de voz. Quem tá à sua volta percebe. Então se você ouvir às vezes alguém falando, falando... É uma dica, né? Pra quem tá acompanhando a gente aqui, pode ser alguém falar que você tá aumentando o tom de voz, pode ser uma hora de procurar ajuda de um profissional capacitado para avaliar isso, né? Aumentando muito o volume, né? E às vezes a gente mesmo não percebe, né? Então, existem alguns sintomas que são perceptivos para nós, mas como esse zumbidinho, um chiado, um barulho como se fosse uma água, você deita para dormir e fica aquele chiadinho ali. Então, são coisas perceptíveis que você tem que estar observando. Mas tem muitas pessoas que não observam isso, e os outros em volta estão observando. Então, para ouvir, para ver. E daí, quais são as medidas, né, que a gente pode ter para prevenir esses danos, né? Quais são o que eu posso fazer principalmente para quem trabalha em algum ambiente ou trabalha com muito ruído, e que ele pode ser feito aí para prevenir essa perda auditiva? Então, para quem já trabalha em algumas empresas que tem esse ruído em excesso, lá dentro, né, provavelmente é feito já os exames auditivos, que a gente chama, que são os periódicos, uma vez ao ano, e tem os EPIs corretos para serem usados, né? Então, assim, é primordial que se use corretamente, né? Muitas empresas estão ali pegando no pé, estão cobrando do funcionário para que eles usem os EPIs certinho, mas a gente sabe que tem muita gente que faz trambique, que faz coisa errada. A hora que o técnico de segurança não tá lá, tira, né? Ou eu já vi reclamações assim, eles embaixo do abafador colocam o foninho por baixo, disfarça ali. Hoje não, hoje a gente tem até algumas empresas com câmera, fazendo essa observação, alguns detalhes maiores, mas o povo burla bastante. Alguns que vão fazer exame comigo falam assim, aquele negócio é quente demais, não aguenta aquele abafador, tiro. Eu falei, mas o senhor tem que usar, né? Às vezes você tá trabalhando numa serralheria, num lugar muito ruidoso, você tem que usar o tempo todo. Então é complicado. Mas usar os EPIs, os equipamentos de proteção é primordial. E fazer esses exames periodicamente. Agora, quem não tem esse acesso, sentiu que está tendo alguma dificuldade, procurar um médico, um otorrino, um posto de saúde ou um fonoaudiólogo, né? Para poder fazer um exame, né? Um exame de audiometria, que seria para medir ali os limiares, as frequências, né, auditivas, para ver certinho no que você está ouvindo. Se está tendo alguma perda em alguma frequência. A gente tem, né, grave, médio e agudo. Às vezes você está tendo alguma alteraçãozinha, precisa olhar. Fazer uma otoscopia, né, olhar direitinho lá dentro, ver se não tem... Porque às vezes é só um excesso de cera, que você vai fazer uma boa lavagem de ouvido e vai ficar bom. Já vi pessoas falando, olha, tá chiando, tá muito chiado, tá ruim, tem uns 2 dias que eu não tô ouvindo nada. E aí quando eu faço a otoscopia, eu já vejo o cerume ali, uma rolha de cera bem linda. Eu falo, tem que te caminhar pro posto pra fazer uma lavagem primeiro, pra depois a gente repetir. E muitas vezes faz a lavagem e já volta a ouvir, passa aquele barulho, é tranquilo, né? Como já vi outros falarem, olha, fui mergulhar, fui nadar. E aí fiquei com barulho, tipo de água aqui dentro, era um barulhão de água fazendo no ouvido, 2, 3 dias, e agora eu não tô ouvindo nada. Então, às vezes é porque inflamou ali, aquela água fica, né, um pouquinho, não consegue tirar, acaba inflamando e vai também começar a ter problemas. Tratar é importantíssimo. E a gente, muitas vezes, que eu escuto muito isso, o povo fica lá tentando tomar uns remedinhos, pingar umas coisas lá, nada a ver no ouvido. Que um fala pro outro, né? Que um fala pro outro. Não vai no médico, aí tratou, passou, sarou, ficou bom, né? Só que se você tem isso repetidamente, é importante no médico dar uma olhada para tratar, para não se repetir, porque essas, a gente fala assim, otites, né, de repetições, inflamações de repetição, causam perda também. Sim. E aí é prejudicial, né? Então tem que cuidar. Falando então de equipamento, né, de proteção individual, a gente trouxe 2 aqui, que são importantíssimos.
Gostaria que você falasse sobre eles. Eu vou estar, conforme você for falando sobre eles, eu vou pegar eles e vou mostrar aqui para a câmera, para as pessoas como que utiliza, até mesmo para que as pessoas conheçam, tenham essa familiaridade com esses equipamentos. Muitas vezes estão vendo aqui, às vezes nem sabe que existe esses tipos de equipamentos que pode proteger os seus ouvidos de ruídos. Vou pedir para segurar. Então, o mais comum, né, protetor que nós temos é o plugzinho, né? O plug. Esse é o mais usado. São medidos nas empresas, geralmente a gente mede a parte dos setores aí que alcançam ruído de 80 decibéis, 85, aí esse tipo de protetor que são usados, que são os plugs, né? Isso é uma questão de norma do Ministério do Trabalho. Agora você vê que eles são iguais, né? Não tem diferenciação. E é muito importante que a gente faça a diferenciação para o direito e esquerdo. Então, geralmente eu peço para dar um nozinho do lado direito, né? Você vai usar sempre do direito, você dá um nozinho para você saber que aquele lado é o direito e o outro é o esquerdo. A forma de colocar também, puxar a orelha bem para cima para colocar, para adaptar bem, para entrar bem certinho, senão ele não vai vedar, né? Não vai acabar não protegendo nada. Higienizar bem, todo dia, porque as pessoas às vezes usam, enrola, guarda no armário, no outro dia já pega do jeito que tá, coloca de novo. E se não tiver essa diferenciação do direito e esquerdo, você acaba trocando. E se você tem uma inflamaçãozinha às vezes em algum ouvido, né, e você coloca um plug que você pôs no ouvido inflamado, coloca no outro, acaba passando de um ouvido para o outro, alergia, né, algumas coisas assim de fungos. Então é importante, por isso que a gente faz a diferenciação ali do nozinho. E limpeza, higiene. É muito falado e cobrado que as pessoas façam uma higiene de lavar com água e sabão todos os dias, secar direitinho antes de colocar. Porque fica sujeira ali, essa bactéria, né, acumula, então aí acaba entrando no ouvido, então é um cuidado que tem que ter mesmo. Se usar corretamente, ele vai proteger no ambiente que você está. Ele vai atenuar aí de 12, dependendo da marca, até 16 dB, que a gente chama que é de volume, né? Ele vai atenuar isso. Então é muito bom. Aí temos o outro, que é o abafador. Ele vai atenuar um pouquinho mais, aí esse daí ele chega a 24 dB. Ele diminui. Então ele protege isso, ele protege um pouquinho mais, bem fácil de colocar também. O povo reclama que é quente, não sei o que. Aí eu falo para os funcionários, é quente, mas está protegendo a sua audição. O senhor não vai ficar surdo, tem que usar, né? Então é importantíssimo. E geralmente esse é indicado para quando o setor de algumas empresas chegam ali a 90, 95, 100 decibéis. Então o colaborador está exposto ali a 6 horas, 8 horas de trabalho a 100 decibéis por dia. Às vezes são períodos que intercalam, param um pouquinho, mas estão expostos, então eles precisam usar. Vai ter lugares também que passam esse decibéis, que é indicado os dois, né? Que a gente chama de dupla, né? Proteção. A gente coloca esse por baixo desse aqui para proteger. E realmente eles protegem, acaba fazendo uma atenuação bacana e diminuindo. Geralmente o colaborador não percebe que a perda vai acontecendo rapidamente, né? Muitas vezes ela é lenta. E eu falo, olha, usa, porque vai fazer diferença. Você tá 5, 6 anos, 10 anos dentro de uma empresa, né? Tá usando protetor? Mantém a audição bacana. Mas se não tá usando corretamente, né? Ou eu tenho casos, as pessoas falam assim, olha, agora as empresas me dão um protetor para usar. Antigamente, a lei era mais tranquila com relação ao Ministério do Trabalho, muitas não ofereciam protetor. Então tem algumas pessoas que falam, olha, eu passei anos sem usar protetor. Agora que eu tô usando, tem uns 5 anos. E ele já tem uma perdazinha. Então é importante usar, cuidar. Se a gente protegendo, a gente vai ter uma audição estável ali. Né? Com certeza vai estar protegendo, né, a audição. Então a nossa entrevista, nosso bate-papo se encerra por aqui. Gostaria de novamente agradecer por ter aceito o nosso convite. Gostaria de deixar nosso espaço aberto para você fazer suas considerações finais, deixar uma dica aí para quem está nos assistindo. Fica à vontade. Então, já que estamos falando, né, de som, é cuidado mesmo, cuidado com a audição. E o principal que eu vejo um mal muito grande ter acontecido são os foninhos de ouvido
que a gente coloca lá, né, para ouvir o nosso som, nossa música. E aí eu falo, o problema não é o fone, nem o tempo que você usa, é o volume, né? Colocar o som lá dentro do conduto, no volume muito alto. Então, tenta colocar um volume mais baixo ou usar mais os fones, né? Formatos de abafadores, né? Sons externos. Hoje tem uns novos surgindo aí, que é um que vai por fora aqui, né? Que é o Diose, que a gente chama. Eles já não prejudicam tanto quanto esses pequenininhos que a gente coloca lá dentro. Então, cuidar, né, dessa questão é muito importante. E fica a dica, né? É importante. Junto, toma muita água. Tô falando isso porque tem a questão da voz também, né? Então, se você tá escutando bem, você vai falar bem também. Eu falo que é uma caixa toda ligada, né? A parte auditiva, a parte de fala, que na nossa parte aqui do rosto ela é toda ligada. É um conjunto de coisas que faz o som sair bacana, que faz a gente ouvir muito bem. Então eu preciso estar ouvindo bem para falar bem também. É uma coisa ligada à outra, não tem como andar sozinho. Então fica essa dica aí pra gente cuidar mesmo dessa questão auditiva. Posso usar fone? Posso, mas vamos abaixar um pouquinho o volume, que é importante. Então fica a dica aí para você que está acompanhando aí esse vídeo até o final. Gostaria de agradecer por ter acompanhado a gente todo esse tempo aí aqui da entrevista. Peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe ao máximo de pessoas e muito obrigado novamente e até o próximo vídeo, a próxima entrevista.